Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O tema da nossa devocional hoje é Interferência dos pais no casamento dos filhos. E o texto bíblico que estaremos lendo e meditando se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 4 e 5, que dizem assim: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus estava sendo maliciosamente testado por alguns fariseus quanto a um assunto delicado e que era motivo de acirradas discussões no Sinédrio, o fórum jurídico dos judeus. E o assunto era sobre o divórcio e os motivos. Em resposta, Jesus deixou claro que, ao invés de discutirem motivos para o divórcio, deveriam estar discutindo os motivos bíblicos contra o divórcio. Mas gostaria de destacar um detalhe na primeira resposta de que o homem deve deixar pai e mãe para se unir com a sua mulher. Inúmeros casamentos hoje sofrem por problemas persistentes relacionados com os sogros, alguns chegando até mesmo ao divórcio em razão de tantas interferências na vida conjugal e na educação dos filhos. Antes de tudo, precisamos entender que a relação familiar é a mais próxima e a mais antiga que possuímos, e os pais, por natureza, amam seus filhos. Eles são os progenitores e educadores, os primeiros responsáveis pela formação de valores e pela manutenção financeira dos filhos. No curso de toda esta relação, os pais, por direito e por amor, conduzem seus filhos na direção do ideal que planejaram, visando protegê-los e ajudá-los a prosperar em todos os aspectos. Os filhos também, por natureza, amam e admiram seus pais. Ao longo dos anos, começam a pensar e a agir tanto quanto os seus pais e a terem o mesmo senso de valor deles. Contudo, quando se casam, levam para o casamento tudo o que aprenderam em seus próprios ambientes familiares, promovendo oportunidade de crescimento e de certos conflitos nos primeiros anos de adaptação. Geralmente, nos casos de conflitos matrimoniais, é mais fácil para o esposo recorrer aos seus pais, ignorando as reivindicações da esposa, quanto aos pais concluírem que a nora, por exemplo, não atende aos padrões de esposa que idealizaram para o seu filho. Qual é, então, a solução para este conflito de relacionamentos que surge do afeto natural dos pais por seus filhos e dos filhos por seus pais? A resposta está naquilo que Jesus disse aos fariseus. O homem deve deixar pai e mãe, assumindo a responsabilidade prioritária de manter a unidade com a sua mulher. Jesus ensinou que a principal responsabilidade do casal é de colocar o seu amor e seu compromisso um com o outro acima do compromisso com seus pais, não importa quão profundos os laços familiares possam ter sido. O termo deixar pai e mãe, no entanto, não significa uma ruptura ou abandono completo. Em vez disso, Jesus disse em Marcos capítulo 7, versos 10 a 13, que os filhos devem honrar seus pais e, quando necessário, até mesmo apoiá-los financeiramente. O estabelecimento do casamento não os libera desta obrigação, mas o termo significa que as relações que existiam anteriormente entre pais e filhos devem mudar quando os filhos se casam. Essa mudança impõe novas obrigações tanto aos pais quanto aos filhos. Naturalmente, o casal quer ter independência e administrar a sua própria casa. Por outro lado, embora os pais ainda tenham um profundo amor por seus filhos e queiram ajudá-los, devem perceber que seus filhos, quando casados, têm o direito de serem independentes na gestão e rotinas de sua casa, na educação dos seus filhos e na administração das suas finanças, exceto quando, por mútuo consentimento, o casal decide autorizar alguma interferência dos pais que visa ajudá-los com conselhos. Do contrário, a prudência ensina a serem discretos e pacientes, não impondo os seus próprios pontos de vista aos seus filhos, ou criando um ambiente constrangedor para os cônjuges deles, compreendendo e aceitando a realidade de que a aliança do casamento é superior à aliança dos filhos e pais. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e rogamos ao Senhor por sabedoria nas nossas relações familiares, entre pais e filhos, especialmente na relação dos pais com aqueles com os quais nós nos casamos. Pedimos ao Senhor a Tua bênção e a Tua condução para que a felicidade, a paz possam estar bem presentes dentro das nossas casas e assim preservando os nossos casamentos. Nós oramos por isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém.